Olá pessoal, sou Flanker Thaídes do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para o conteúdo ter acesso na plataforma do YouTube. E como um dos meus participantes do meu canal pediu que eu falasse sobre Getúlio Vargas, então vamos de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu vou falar só do último mandato dele, quando ele ganhou as eleições em 1950, né, e se suicidou em 28 de agosto de 1954, tá? Aí um outro momento eu falo de Vargas, a Revolução, a ditadura, mas alguns fatores devem ser lembrados. Primeiro, a tentativa de golpe da Revolução Constitucionalista de 32. Não era revolução, tá? Era uma tentativa de golpe, por quê? Ali tinha sido rompido um acordo da política do café com leite, não é? E Arthur Bernardes, ao invés de apoiar o governo, o candidato de Minas, apoiou de novo, ele era de São Paulo, o Washington Luiz, que também era de São Paulo. Minas se juntou com o Rio Grande do Sul, com o Nordeste, não é? Que levou o Getúlio Vargas ao poder, tá? E aí a São Paulo, que nunca tinha ficado fora do poder, foi para a tal da chamada, né, Revolução Constitucionalista, tá? É bom guardar também que São Paulo é tradicionalmente, desde da sua criação, um estado reacionário, tá? Ele é um estado reacionário, de elites quatrocentona, né? Muitos descendentes de senhores de engenho, né? E Getúlio Vargas, né, fez a Constituição de 1934, depois rasgou em 37, mas avisou para os paulistas: vocês nunca mais voltarão ao poder. Né? Tanto que ele só, o Paulista só voltou ao poder com Fernando Henrique Cardoso, né? Que foi já nos anos 90. Mas Getúlio Vargas, quando chegou ao poder, ele tinha muita simpatia da classe trabalhadora, mas era um momento de crise no país, tá? Crise pelo quê? Baixos salários, inflação, né? Que vai piorar com a elite, né? E a burguesia brasileira. Né? Gessé de Souza, nesses dois livros que eu considero clássico, né? A elite, a classe média no espelho e a elite do atraso, né? Desde a escravidão, né? A Lava Jato, tá? E agora o Gessé de Souza está reformulando um livro que é Desde a Escravidão a Bolsonaro, tá? Ele é enfático em dizer em todos os livros dele, ele é doutor pela Universidade de Munique, que a classe média e o rico odeiam os pobres, tá? Então, Getúlio Vargas tinha um caráter nacionalista, tá? Então, um dos primeiros atos que vai desagradar a elite rapineira da rapina, né, que expolia o país a todo tempo, e aqui tem uma prova, o livro estava até aqui agora, aqui, esse livro, A Privataria Tucana, né, escrito pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Isso não é um livro, tá, gente? Ó, isso aqui é um manual de denúncias. Ó, as páginas, quase todas, são documentos de cartório, tá? Tanto que o Serra, um dos rapineiros, que tem mais de 100 milhões de dólares, né, na Europa, né, tentou processar esse livro e quando o juiz olhou, falou: ué, processar o quê? Aqui só tem documento, né? Da prova dos desvios, né, da quadrilha de Fernando Henrique Cardoso. E pasmem, né? O maior escândalo de corrupção no país foi o do Banestado, que tiraram 145 bilhões de reais através de contas CC5 no governo FHC, e o juiz era Sérgio Moro, ninguém foi preso. E ainda ele abafou o escândalo, tá? Então, tanto a classe média quanto quanto a elite, né, odiaram a questão do nacionalismo do petróleo, tá? Getúlio Vargas era defensor do modelo econômico keynesianismo. O que é isso? O Estado como indutor do desenvolvimento, tá? Por quê? Fernando Henrique, que aderiu ao neoliberalismo nos anos 90, ele teve que fazer o socorro dos bancos, né, dando liberdade, né, para os bancos, por exemplo, que quebraram, e ele teve que socorrer com o nosso dinheiro 8 bilhões de reais, né, para socorrer os bancos. Por quê? Porque os bancos têm dinheiro de poupança, etc, etc. Tá? Então, o petróleo é nosso, deu certo, ele nacionalizou o petróleo, criou a Petrobras, e a Petrobras ficou responsável, ela e unicamente ela,
pela exploração do petróleo. Fernando Henrique quebrou o monopólio e o Jair Bolsonaro está dando tudo de graça agora, né? E é uma perda muito grande, por quê? Porque o pré-sal tem uma das maiores reservas do mundo, o Brasil entraria para a OPEP. E o acordo do pré-sal foi feito no governo Lula que 50% do lucro do petróleo iria para a educação. Nós viraríamos uma Suíça em termos de educação. Voltando a Getúlio, né, isso desagradou profundamente o nacionalismo, né, porque a elite, juntamente com a burguesia, eles são entreguistas. Por quê? Se você vende uma estatal, você tira o patrimônio que é público e coloca na mão de meia dúzia de pessoas, não é? Que estão pouco se lixando para o país. Tá? Então eles se associam com grupos estrangeiros, ficam com as suas migalhas, né, e dão todo o patrimônio nacional. Né? Como está acontecendo no governo Jair Bolsonaro, ele ainda acha que ele é nacionalista. Né? E aí, né, mesmo assim, houve marchas, e aí eu vou, por isso que São Paulo é reacionário. Houve a Marcha das Panelas Vazias, com 30 mil pessoas, aonde? Em São Paulo. Né? Depois houve outra marcha, uma greve de 300 mil pessoas, né, durante um mês, na cidade de São Paulo. Tá? Que nunca gostaram desde da Revolução de 32 de Getúlio Vargas. Tanto que não existe em São Paulo uma praça com o nome de Getúlio Vargas. Né? Um dos grandes presidentes do país, né? Que criou a CLT, que criou o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, uma série de outros benefícios. Embora os direitos trabalhistas que ele criou, né, através da CLT, é uma luta do Partido Comunista e do partido e dos anarquistas do começo do século XX, tá? Uma outra hora eu volto a contar, e aí eu vou falar de Luiz Carlos Prestes, chegar até Marighella. E o principal opositor dele era Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, que tinha um jornal, né, e que inventava um monte de mentiras, como fazem hoje com o presidente Lula, para tentar desestabilizar o governo dele. Tá? Dois fatores, já em 54, vão levar, né, ele ao suicídio. Primeiro, né, o crime da Rua Toneleiros. Né? Que Getúlio Vargas vai ser acusado de tramar a morte de Carlos Lacerda. Ele foi atingido com um tiro no pé, quase morreu, coitado. Né? Mas o segurança dele foi assassinado e era um coronel, né, da Marinha. Aliás, era um capitão da Marinha. Tá? E isso vai levar o Exército, que já estava insatisfeito pela defesa e pela nomeação de João Goulart, né, que estendeu o direito trabalhista ao trabalhador do campo e desagradou também, né, a elite militar, que não quer saber de pobre. Tá? E qual é o fator que leva decisivamente à sua morte? Né? Em janeiro de 1954, ele deu 100% de aumento, né? João Goulart deu 100% de aumento no salário mínimo. Né? Os trabalhadores reclamavam que tinham perdido muito poder aquisitivo, ele deu 100%. A elite jamais perdoou. Né? E aí transformarão a vida de Getúlio Vargas num verdadeiro inferno. Né? Vem o crime da Rua Toneleiros, que coloca ele isolado. E qual é o problema da classe trabalhadora? Ela não tem a capacidade de reação. Não é? Vocês viram o movimento Brasil, não sei o que, Brasil do Pato Amarelo, né? E combate à corrupção, que o governo do PT quebrou o Brasil, né? E depois se calaram com Michel Temer, com esse presidente que está aí agora. Por quê? Eles defendem outros valores que nós defendemos. Eles não estão preocupados com direitos trabalhistas, né? Não estão preocupados que o trabalhador vai se aposentar ou não, né? É tudo bandidagem, né? Da mesma forma que fizeram com Getúlio Vargas, vão fazer com João Goulart e fizeram com Dilma. Eu costumo dizer, né, na roda de amigos, que o grande erro de Dilma Rousseff foi não ter mandado prender Sérgio Moro. Quando? A partir do momento que ele grampeou o telefone dela sem a autorização do Supremo Tribunal Federal. Isso é crime contra a instituição da Presidência da República. Eu mandaria prendê-lo, e se esse movimento Pátria Livre, contra a corrupção, não, trata que nem tratam pobres. Bomba de gás, polícia, cachorro, cavalaria, cacetete, gás de efeito moral, bala de borracha, acaba o movimento. Não é? Qual é o insight que o governo Dilma
começa a cair, né? Começa a levar a derrocada. Quando Dilma baixou os juros dos bancos estatais, né? Para forçar os bancos particulares, né? Baixar também os juros. O problema, né? Que os banqueiros dominam, né? A superestrutura do país, né? E dominam toda essa vassalagem burguesa, né? E aí vão começar, né? Começa com Aécio, não sei se vocês sabem, em Minas ele é conhecido como Aécio Cocaína Neves, né? Teve 3 overdoses, trabalhando no Palácio do Governo, no Palácio da Liberdade em Minas Gerais, 3 overdoses, tá? Foi socorrido a tempo, né? Esse testemunho está na Comissão de Direitos Humanos porque ele mandou prender em 2014 um jornalista que ia revelar, né, as tramóias dele em Minas e essa questão também, que desmoralizaria ele para sempre, tá? E Dilma também começa a cair a partir do momento que o Aécio Neves não aceita o resultado da eleição e começa a colocar as pautas bombas, né? E o processo de impeachment, né, é levado por Eduardo Cunha, um dos maiores corruptos, né, por Aécio Neves, corrupto também, que está solto, amigo de Moro, né, que a Polícia Federal não conseguiu descobrir de quem é a meia tonelada de cocaína encontrada no helicóptero Zezé Perrella, né? E assim, né, Fernando Henrique passou impune, porque ele sempre representou a burguesia. Se ele representa a burguesia, ele não tem problema nenhum, né? Todo presidente na história do Brasil, que foram 3, que defendeu mais a classe trabalhadora, foram punidos. Por quê? A classe trabalhadora não é organizada, diferente da Venezuela. Quando tentaram dar um golpe, né, em Hugo Chávez, os moradores ali de Caracas foram para o Palácio, da Casa Rosada, e pressionaram até que os baixas patentes, né, os soldados e até sargentos, né, tomaram conta do exército, né, e desarmaram os militares de alta patente que queriam dar o golpe, né, e restabeleceram o poder a Hugo Chávez, porque ele estava fazendo um governo para o povo. Por que a Venezuela é sacaneada hoje? Por causa do petróleo, né? É um outro assunto, eu já falei na minha live, mas eu posso falar se vocês precisarem, tá? E aí, esse isolamento de Getúlio Vargas, né, depois do crime da Rua Toneleiros, né, ele vai demitir primeiro João Goulart, né? Ele sabe que está, né, prestes a sofrer um golpe de Estado e ele vai se suicidar, né, com um tiro no peito em 24 de agosto de 1954. Deixa a carta testamento que saiu da vida para entrar para a história, que vai ser lida por João Goulart e que mais tarde vai ser presidente. Ele retardou o golpe militar por 10 anos, né? Carlos Lacerda teve que fugir do país, né? Quebraram o jornal dele, ele teve que fugir do país, e a elite, né, e a burguesia se calou por um instante, né? Mas logo depois, né, surge com a patifaria da marcha por Deus, pátria e família, né? Sendo que Jesus falou, né? Amai a todos como a ti mesmo, e não amai só a família, né? E que derrubou João Goulart por quê? Por um dos principais aspectos da reforma de base. Eu vou falar depois, numa próxima live, mas é a educação que dava empoderamento crítico e reflexivo através de um dos coordenadores do projeto, que era Paulo Freire. Ok, pessoal? Na próxima live eu pretendo falar sobre essa série de Drauzio Varela, né? Prisioneiras, né? Carcereiros e Carandiru. Tá? Para quem não conheceu, Carandiru foi um dos maiores presídios, foi o maior presídio do país e que teve aquele massacre do Carandiru e que todos foram inocentados. Tá? Por quê? Né? Se a gente pegar a questão também da prisional, primeiro, né, a injustiça contra a população negra e pobre. Tá? A criminalização da pobreza, que quem vai falar é esse grande autor aqui chamado Michel Foucault, tá? Que o Estado neoliberal nascente, que está nascendo no Brasil agora, ele para calar ou evitar a revolta da população, né, ele vai criar o quê? Né? Um Estado punitivo. Veja o pacote de combate à criminalidade de Moro.
né? O policial vai poder matar sobre forte emoção, quando toma um susto ou quando está assustado, né? Então, se ele matou, mesmo pelas costas, o juiz pergunta, por que tu matou? Eu estava sob forte emoção, absolvido. Isso é licença para matar presos. Licença para matar pobres, não é? Vocês viram o Wilson Witzel, aonde ele subiu no helicóptero, aonde ele atacou, né? Favelas. Por quê? Para ele e para a elite e para a burguesia, favelas são sinais de bandidagem, né? Quando quem produz a bandidagem, né, a exclusão social é proporcionada por essa elite, por essa burguesia vassala, né, que tiram o patrimônio nacional através da rapinagem, como está acontecendo nos dias de hoje. Ok, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, né, manda os comentários, que aí eu tento responder na medida do possível. Ok? Até a próxima.